Esse exército tem um poder imenso de oração. E eu queria contar agora, eu e o irmão Luiz Maria estávamos conversando sobre um testemunho que a gente recebeu já de um tempo atrás, do sacerdote exorcista tão conhecido, Padre Gabriele Amorth. Ele que foi exorcista da Diocese de Roma, você provavelmente já ouviu falar dele. Ele é o exorcista mais conhecido do mundo. Faleceu há poucos anos atrás, um exorcista fantástico. E ele recebeu uma visita inusitada de duas mulheres. Essas duas mulheres, como outras pessoas, procuraram o seu escritório, procurando ajuda. Mas essa procura foi uma procura diferente. E o Padre Gabriele Amorth, já um exorcista experiente, ele teve a iluminação do Espírito Santo, é o que a gente chama de discernimento dos espíritos. Ele teve um discernimento dos espíritos de que aquelas mulheres não eram mulheres qualquer, de aquela mulher que estava procurando ajuda, não era uma mulher qualquer. Ela chegou ao escritório, e eu vou pegar alguns trechos desse relato para que você entenda profundamente, porque eu não quero deixar passar nada desse relato do que aconteceu entre o Padre Gabriele Amorth e essa mulher. Ela chegou e parecia estranha, porque os olhos dela se mexiam sem parar e a mão dela se mexia sem parar. E o Padre Rufus, outro sacerdote exorcista, que acompanhou muitas vezes o Padre Gabriele Amorth, que foi presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, e o Padre Rufus, o vice-presidente, dizia que diante de um exorcista, alguns sinais da atividade demoníaca mostram, como alguns sinais nas mãos e alguns sinais nos olhos. O Padre Gabriele Amorth disse logo, perguntou para ela: do que você tem medo? Aqui não está o demônio, aqui está o Cristo Senhor. E ele levantou o crucifixo como ele fazia, dessa forma. Pegou o crucifixo que ele tinha na mesa e levantou para ela. E mostrou para ela esse crucifixo. Naquele momento, o Padre Gabriele Amorth teve o real discernimento e disse para ela: você é uma feiticeira. O que você quer de Deus? Primeiro ela ficou surpresa. Depois ela diz: eu quero ser libertada, porque o meu marido está morrendo. Eu respondi para ela: do que o seu marido está morrendo? Com certeza você jogou uma maldição contra ele. E a mulher confessou: joguei sim. Joguei uma maldição que ele fosse morrendo de gangrena. E de fato o homem estava no hospital à beira da morte de gangrena por causa da maldição da sua esposa. Aquela maldição teve efeito. E aí o Padre Gabriele Amorth disse para ela: eu não sou um santo, eu não faço milagres, eu sou um exorcista. Com a ajuda de Deus, eu expulso os demônios, mas eu não posso fazer nada para te entregar ao seu homem. Nesse ponto, a mulher deu um salto. Ela deu um salto, se colocou de joelhos sobre a escrivaninha do padre e pegou as suas mãos como para enforcar o padre. Imagine essa cena. A gente viu algo do ódio de Satanás quando a gente presenciou o Padre Rufus fazendo oração de libertação quando ele esteve aqui nas outras vezes. O ódio de Satanás contra o sacerdote exorcista é muito grande, porque ele sabe que o sacerdote exorcista conhece os planos dele. E ele sabe que o sacerdote exorcista destrói os planos dele. O Padre Gabriele Amorth continuou: Satanás, em nome de Deus parado, ele disse. E naquela hora a mulher ficou como uma estátua congelada. O Padre Gabriele Amorth disse: fique aqui. E ele foi até a igreja com uma teca, que é um vaso sagrado, um objeto litúrgico para guardar as hóstias. Ele foi na igreja, pegou uma hóstia consagrada, colocou junto consigo no seu peito, voltou para poder falar com aquela mulher. E a hora que ele chegou, a mulher estava exatamente na mesma posição. O que é a autoridade de um sacerdote exorcista investido do ministério do exorcismo contra Satanás? Ao invés de chorar pelo seu homem, você deveria chorar pelas muitas pessoas a quem você fez mal. E ela já não era a voz dela, mas a voz de Satanás que disse: se o meu homem morrer, eu farei mal a toda a cidade, ela disse. E o padre expulsou ela dali e disse: vai-se embora agora, porque com tanto ódio eu não posso fazer nada. Você vai embora agora. E mandou ela embora correndo. A mulher que tinha vindo com ela falou: padre, mas o senhor é tão atencioso com os possessos. Por que o senhor mandou ela embora desse jeito? E o padre disse: fique tranquila que daqui a 1 hora ela vai voltar. Pois aconteceu exatamente
isso. Depois de 1 hora, essa mulher voltou. E aí, ele disse para ela que ele faria o exorcismo se ela trouxesse todos os artefatos com os quais ela fazia os feitiços dela, para que mostrasse que ela queria renunciar àquilo. E de fato, ela chegou pouco tempo depois, às 3 horas da tarde, trazendo 2 sacolas. Nessas sacolas ela tinha livro de magia negra, de feitiçaria, tinha alfinetes, tinha pregos, tinha inclusive feitiços feitos. Trouxe tudo e colocou diante do padre. E ele começou a aspergir com água benta e pediu que tivesse anulado todo aquele feitiço, colocou num armário para que ninguém pudesse encontrar. Depois ele pediu que ela fosse e voltasse com mais 4 homens para ajudar a segurá-la, porque numa oração de exorcismo, normalmente o demônio fica muito agitado e e a pessoa não consegue ser segurada. A gente já viu isso, quando o Padre Rufus fazia oração de libertação, precisavam de várias pessoas segurar aquelas pessoas que recebiam essa oração de libertação, não é? Essas pessoas voltaram junto com ela à tarde, ele vestiu os paramentos e ele fez um pedido a Deus. Ele pediu que aquela pessoa que estivesse lá no meio não tivesse nenhuma autoridade de fazer nenhum mal contra ele, Padre Gabriele, e contra qualquer uma das pessoas que estava lá em volta. E ele começou a oração de exorcismo. Enquanto ele começou a oração, naquela hora o demônio gritou: "O que é que vocês colocaram aqui na frente? Eu não consigo passar." Ordem do exorcista. Depois ele falava: "Mas o que é que você pôs entre mim e você? Uma placa de cristal?" Ele estava com ódio, o demônio, porque ele estava obrigado, em nome de Deus, a não fazer nada contra o Padre Gabriele à morte. No final, ele disse: "Pare com isso", o demônio disse. "Ela não quer ser libertada. Do contrário, teria trazido para você tudo. Ao invés, no armário do seu quarto ainda tem 2 bolsas de feitiços já feitos e prontos para serem despachados." Naquela hora, o Padre Gabriele interrompeu e perguntou para a mulher: "Você tem isso?" Ela disse: "Sim, eu tenho. Eu tenho sim." E ele disse: "Vá, traga tudo aqui, que agora à noite, às 7 horas da noite, a gente vai fazer a sua oração para que seja libertada." E assim fez a mulher. Foi na sua casa, trouxe mais 2 bolsas imensas, cheias de feitiços já prontos, e trouxe para o Padre Gabriele à morte. Esse é um exorcista experiente, um sacerdote que sabe o que ele estava fazendo. Ele diz que ela chegou, ele recitou poucas orações e já partiu direto para o exorcismo. E ele começou a rezar o exorcismo e ao primeiro ato do exorcismo, a mulher vomitou uma coisa meio marrom, cor de terra, e ele sabia que ali ela tinha expelido o primeiro exorcismo, jogou água benta e foi continuando, o primeiro demônio, e jogou água benta e continuou a oração de exorcismo. E a cada oração que ele ia fazendo, mais um demônio ia saindo, e ela tinha dito antes para ele, no primeiro exorcismo, que eles eram 13 demônios que habitavam o corpo daquela mulher. No final, faltava um demônio. E ele continuava orando, dando ordens, e depois de saírem os 12, uma voz cavernosa disse: "Eu sou Satanás, você não vai conseguir me expulsar." Meu Deus. Ele olhou o relógio e viu que passava já 10 minutos da meia-noite. Isso era dia 7 de dezembro. Já passava 10 minutos e já era 8 de dezembro. Maria Imaculada está conosco. Já estamos na festa da Imaculada. Satanás, em nome de Maria Santíssima Imaculada, lhe ordeno, disse o sacerdote, que saia dessa mulher e vá embora para onde Deus lhe mandou. Eu repeti essa ordem 10 de vezes, até quando a voz rouca do demônio se fez ouvir de novo: "Basta com aquele nome, não quero ouvi-lo mais." E o sacerdote, Padre Gabriele à morte, que é muito conhecido pelo seu senso de humor, disse com o próprio Satanás: "Satanás, eu vou repetir aquele nome pela noite toda. Se não quiser me ouvir dizer o nome de Maria Santíssima Imaculada, Mãe de Jesus, saia dessa mulher e vá embora agora." E a feiticeira começou a vomitar, e depois de um grito caiu por terra desmaiada. Nessa hora, o Padre Gabriele à morte entendeu que ela havia sido libertada, começou a jogar água benta sobre aquele vômito, sobre todos aqueles artefatos, limpou a igreja com muita água benta, com muito álcool,
queimou um papel e aquele papel ele jogou sobre aqueles artefatos e queimou todas essas coisas. Depois de queimar tudo, ele entendeu que essa mulher estava completamente libertada. E o que aconteceu? Ele falou com ela duas coisas. Em primeiro, ele disse: você tem que se confessar. E aquela mulher fez uma belíssima confissão. E depois o Padre Gabriel Amorth deu para ela a Sagrada Comunhão. Mas a história não acaba aí, não. O seu esposo, que estava à beira da morte. E ela foi àquela hora porque os médicos tinham dito que naquela noite o esposo dela ia morrer, não tinha mais o que fazer. E depois daquele exorcismo, o esposo começou a melhorar. Depois de alguns dias ele teve alta. E o Padre Gabriel Amorth teve a aventura, a alegria de receber depois aquele marido que também confessou junto com a sua esposa. E os dois receberam a comunhão.